Irmão, separei um texto para que pudéssemos meditar nessa noite, que se encontra lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 8. E eu quero ler apenas 3 versos, mas eu peço que os irmãos e as irmãs permaneçam com as suas Bíblias abertas, porque vamos passear pelo capítulo 8. É um texto que fala muito ao meu coração, de uma inquietação do coração de Deus, em função da atitude do povo de Judá, dos moradores de Judá. E ali Deus usa o profeta Jeremias para advertir, para falar poderosamente ao coração daquele povo, e por que não dizer ao nosso coração, diante dessa condição que estamos vivendo hoje. Estamos hoje vislumbrando um ano novo, uma nova oportunidade de vida, e não podemos esquecer jamais de que jamais o Senhor nos abandonou, que jamais o Senhor nos esqueceu. Durante 365 dias, o Senhor tem estado ao nosso lado durante esse ano que está findando, e muito mais ainda, Deus tem reservado para nós, como povo seu, durante os anos que temos para viver ainda, de acordo com a vontade do Senhor. Jeremias capítulo 8, eu quero ler apenas os versos 20 a 22. Jeremias capítulo 8, versos 20 a 22. Vou ler na nova versão internacional, os irmãos vão poder acompanhar em suas Bíblias. O texto é o mesmo, as lições são as mesmas, ainda que as palavras sejam distintas. E diz assim a palavra do Senhor: passou a época da colheita, acabou o verão, e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que então não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Sabe, irmãos, essa palavra foi endereçada ao povo de Judá através do profeta Jeremias, em função do total abandono, de uma situação de apostasia, de abandono de Deus, em função das práticas idólatras aos deuses pagãos. Aquele momento foi o momento que antecedeu o chamado exílio babilônico. Logo, em função dessa apostasia, do abandono, do esquecimento das práticas divinas, da relação saudável com Deus, o povo tornou-se vulnerável. E logo, Nabucodonosor, com as suas tropas, com todo o reino da Babilônia, invade Judá, invade Jerusalém, e ali leva cativo o povo de Deus, fruto desse abandono, do esquecimento, da apostasia daquele povo para com Deus. E em função disso, o Senhor já conclamava o povo ao arrependimento, a retornar, a retroceder, a mudar suas práticas. Sabe, irmãos, estamos chegando ao final de 2020. Um ano doloroso, um ano difícil, um ano adverso, um ano que, por mais que pudéssemos, quem sabe, ter informação a respeito dele, e nas nossas histórias mais tenebrosas, não poderíamos imaginar que já viríamos de passar por situações como essa. Posso dizer, sem sombra de medo de errar, que foi o ano mais difícil de toda a humanidade. Alguns falam da gripe espanhola, mas que não teve o poder de destruição em todos os países do mundo, em todas as localidades. E até pouco tempo atrás, uma cidade do Brasil, uma pequena cidade lá de Minas Gerais, era a única cidade que ainda não tinha uma pessoa infectada. Mas há 2 meses atrás, apareceram 2 casos naquela cidade. Então, algo que aconteceu lá em Wuhan, lá na China, aos poucos foi ganhando o corpo, tomando proporções maiores, e logo chegou até nós. Como temos enfrentado situações como essa? Quantas práticas precisaram ser mudadas? Quantos ensinamentos precisaram ser extraídos? Lavar as mãos, higienizar as mãos, distanciamento, cuidados com a nossa higiene, coisas básicas que precisamos reaprender e valorizar nas nossas caminhadas. Mas posso destacar algumas verdades, não desse tempo hoje, 2020, mas do ano 586, provavelmente antes de Cristo, que esse povo viveu e que se reflete hoje, irmãos e irmãs, em nossas vidas. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, vai perceber que nos primeiros versos, mais precisamente nos versos 4 a 6, existia a condição de abandono daquele povo para com as coisas de Deus. E aquilo que parecia ser anormal,
Tudo aquilo que parecia ser contrário, todas as práticas contrárias à orientação de Deus passaram a ser chamadas normais. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo uma situação assim. Hoje, ser honesto é você ser anormal. Hoje, você ser fiel à sua esposa, ao seu esposo no relacionamento conjugal, é você ser anormal. Porque o normal não é caminhar nessa vertente, nessa orientação natural da palavra de Deus. Veja os versos 4 a 6 na sua Bíblia. A palavra do Senhor através do profeta Jeremias. E a palavra diz assim: diga a eles, diz o Senhor, quando os homens caem, não se levantam mais. Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele. Por que será então que esse povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem nada que é certo. Ninguém se arrepende de sua maldade e diz: o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue o seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Sabe, irmãos, existia um total desinteresse pelas coisas de Deus. Existia um total desinteresse pelas coisas ensinadas pelos antepassados. E se você estiver com a sua Bíblia aberta, vai perceber que essa história é uma história que desenrola durante todo o livro de Jeremias. Uma chamada de advertência, uma chamada de alerta àquele povo que não podia abandonar e esquecer daquilo que foi ensinado pelos seus antepassados. E quantas vezes, irmãos, nós somos tentados, em função do nosso interesse, em situação da nossa convivência ou conivência, abandonarmos, esquecermos e fazermos como se nunca tivéssemos conhecido a verdade imutável, inegociável da palavra de Deus. Mas é interessante que existem 4 perguntas que elas giram dentro de um mesmo tema. E o Senhor diz, através do profeta Jeremias, por que o meu povo cai e persiste em continuar caído, permanecer caído? Ou seja, o povo estava caindo diante daquilo que era a orientação de Deus, mas isso não era tudo. Eles continuavam caídos, permaneciam caídos. Veja o versículo 4. Quando os homens caem, não se levantam mais. Ou seja, existia uma inquietação do coração de Deus em função da situação que aquele povo estava vivendo. Eles caíram, tudo bem, podem cair, mas estou aqui para levantar você. Mas eles se negavam a levantar-se. Se negavam a buscar novamente a presença do Senhor. Mas existia uma segunda pergunta dentro do texto que li. Por que o meu povo persiste em trilhar caminhos distantes de mim? Por que esse povo insiste em desobedecer? Veja o versículo 4 ainda. Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele. Isso não é algo natural. Quando você errou o percurso da sua caminhada, quando você errou o destino da sua caminhada, não existe a naturalidade de voltar ao caminho. Por que o meu povo não age assim, quando isso seria o natural? Existe uma terceira pergunta. Quando foi que essa condição começou? Veja o versículo 5. Por que será então que esse povo se desviou? E as coisas começam a acontecer de maneira tão sorrateira. O inimigo começa a plantar situações difíceis em nossas vidas, situações que nos levam a desobedecer a Deus. E aquilo que parecia ser algo isolado começa a ser algo repetitivo, passa a ser algo comum. E aquilo que parecia ser algo desprezível, algo que abominável, passa a ser algo natural, comum. E muitas vezes as pessoas falam, mas todo mundo faz, mas todo mundo fala, mas todo mundo vai. E aquilo que parecia ser algo contrário, ou que causava uma certa revolta ao coração do povo, que incomodava as práticas, passou a ser algo natural, algo comum. Mas todo mundo faz, mas todo mundo fala, mas todo mundo vive, mas todo mundo age assim. Por que esse espanto? Esse é o nosso medo, irmãos, como cristãos, não tentar normalizar algo que é pecado. Algum tempo atrás, há muito tempo atrás, quando as minhas meninas eram pequenas, talvez você lembre desse seriado, desse filme infantil, os Smurfs. Existia essa família de Smurfs, existiam vários filhos, e algumas vezes eu sentei com elas para assistir na televisão. Existia um dos Smurfs, que era um que dava uns presentes aos seus irmãos.
E algumas vezes esses moços chegavam com um presente e aquele presente estava disfarçado de uma bomba. E quando o seu irmãozinho pegava aquele pacote de presente, aquele embrulho, aquela bomba explodia. Existia uma expressão que dizia assim, ele falava, enganei o bobo na casca do ovo. E algumas vezes eu vi as meninas usando essa expressão. Isso nada mais é do que mentira. E a gente começa a ver isso normal, como uma brincadeira de criança, e passa a permitir que isso passe a ocupar o espaço das nossas casas, das nossas famílias. E quando a gente menos espera, a mentira já não é mais enganei o bobo na casca do ovo, mas ela já tomou corpo, já tomou forma, e já está ocupando todo o espaço das nossas vidas e das nossas casas. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, para aquilo que passa a parecer anormal, estranho, contrário, não passe a se tornar normal, comum, natural. Tudo isso que é contrário à vontade de Deus. Não tem outra palavra a não ser pecado. Abandono daquilo que é a vontade de Deus. Mas existe uma quarta e última pergunta que eu quero fazer a mim mesmo e quem sabe possa fazer a você em função dessa experiência do povo. Por que não existe nenhum interesse em retornar? Veja o texto como ele diz lá no versículo 5. Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Por que essa prática não há uma reversão, não há mudança de atitude? Por que eles continuam assim? Por que continuam em teimar? Por que continuam em desobedecer? Sabe, irmãos, o tempo passou. E a cada dia a gente se surpreende com práticas que até então, no meu tempo, digo no meu tempo, no tempo de jovem, e olha que tem tempo isso, muito tempo atrás, as pessoas tinham vergonha de se expor, de se apresentar. Hoje essas pessoas postam nas redes sociais aquilo que seria algo anormal, algo estranho para o cristão. E postam, e curtem, e compartilham práticas que no meu tempo de jovem, eram estranhas, eram pecado, eram coisas avessas àqueles que confessam o cristianismo. Mas hoje, alguns têm permanecido em postar, em publicar, em compartilhar. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, para que os valores desse mundo, sem referencial, sem padrão, sem forma, não comecem a ocupar a minha vida e ditar normas na minha caminhada. E é exatamente isso que aconteceu naquela caminhada do povo. A ilusão de dias melhores, de uma vida normal, passou a ditar as regras e passou a comandar as ações daquele povo. E assim como fiz 4 perguntas a mim mesmo, quero identificar 4 situações que faziam com que aquele povo permanecesse afastado, para que aquele povo continuasse desviando e apostatando dos caminhos do Senhor. Primeira coisa que eu preciso entender, o engano passou a ser uma prática comum. Obediência era para poucos. Era para poucos. O engano passou a ser algo comum, algo que passou a ser notado, percebido claramente. Veja como diz a expressão. E eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Ou seja, é algo que está entranhado, que está ligado, está preso a ele. E eles se recusam a voltar a trilhar os caminhos do Senhor. A segunda verdade, ou a segunda situação que eu encontro no texto, é que o engano passou a existir em suas ações e palavras. Quando o texto diz assim, ninguém se arrepende de sua maldade. O texto é bem objetivo. Ninguém se arrepende de sua maldade. Como é triste quando o profeta olha para o meio do povo e diz, olha, ninguém, o povo continua fazendo aquilo que desagrada o coração de Deus e ninguém se arrepende, ninguém reconhece o seu mal, ninguém reconhece o seu pecado. Mas existe uma quarta e última situação. Viviam uma vida de ilusão. Desculpe, viviam em função do eu acho. Terceira, viviam em função do eu acho. Situação que muitas vezes marcava a caminhada daquele povo. E muitas vezes as pessoas hoje em dia vivem assim, irmãos. Eu acho que é assim. Eu acho, e vive um evangelho do eu acho. Mas o que a Bíblia acha a respeito disso? O texto diz assim, lá no versículo 6. O que foi que eu fiz? Na minha versão diz assim, comete os seus desvios, sua maldade, e diz, o que foi que eu fiz? E a gente vê muitas vezes isso no relacionamento conjugal. Pessoas que machucam, que ferem, que afrontam, e perguntam, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Passou a ser algo tão normal, tão natural, que está entranhado naquelas práticas, que já não afronta, que já não mais se incomoda, que já não mais
surpreende aquele que fala ou aquele que vive. E a quarta e última situação é que eles viviam uma vida de ilusão. Não percebiam que estavam tão distantes do caminho do Senhor. O último verso diz assim: cada um se desvia e segue o seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Algo tão natural, aquele cavalo era treinado para, sem medo, sem receio, se avançar naquela batalha. E muitas vezes o povo fazia isso naturalmente. Avançava contra o pecado. Se colocava de maneira vulnerável à ação do inimigo. É interessante que isso incomodava o coração de Deus. A situação daquele povo, eles não sentiam tristeza por causa dos seus maus caminhos. O povo não pensava sobre as coisas, mas que eles tinham tão entranhados em suas vidas. Tem uma palavra do profeta Isaías, lá no capítulo 1, verso 3, que ele fala exatamente dentro dessa vertente. Isaías 1, 3 diz assim: o boi reconhece o seu dono, e o jumento reconhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, e o meu povo nada compreende. Quantas vezes nos encontramos assim, situações adversas, que exigem de nós mudança de atitude, de comportamento, renunciar a tudo que desagrada o coração de Deus. Mas encontro uma segunda lição nesse texto. Muitas vezes, agimos para com Deus pior do que os animais chamados irracionais. E quero chamar a sua atenção para os versos 7 a 9. Veja como o Senhor, através do profeta, declara essa irracionalidade nas nossas ações e atitudes. Versos 7 a 9 diz assim: até a cegonha no céu conhece as estações que lhes são determinadas, e a pomba, e a durinha, e o tordo, ou o grou, observam a época de sua migração. Mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira? Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Quantas perguntas o Senhor tem para nós? Até quando vocês vão viver nessa ignorância, nessas práticas, quando os animais chamados racionais sabem o tempo de parar, de pousar, de fazer seus ninhos, de produzir seus filhotes e depois voar novamente de volta a outros lugares? Mas o meu povo insiste em permanecer aqui, preso ao pecado, preso à abominação ao coração de Deus. Existia mais coerência nas práticas naturais dos animais do que na condição dos filhos de Deus. Interessante que os animais eram guiados pelas leis naturais, mas Judá se deixava guiar por seus impulsos, loucos e cegos. O ciclo das migrações, ações lógicas, movia as aves, mas a insanidade movia os homens. Quantas vezes, irmãos, precisamos ter muito cuidado para que a gente não esteja ligado no automático, de fazer a coisa tão natural que eu nem perceba que falei, que machuquei, que feri, que contrariei, que causei dano ao outro, ao reino. Precisamos ter muito cuidado, porque muitas vezes os animais nos ensinam mais fidelidade. Um animal, um cachorro, um gato, nos ensinam mais fidelidade ao seu dono do que muitas vezes nós para com o nosso Deus. E ainda que sejamos chamados de irracionais, muitas vezes os animaizinhos não têm mais fidelidade para com seus donos do que o homem para com seu Deus. É interessante que esse homem, criado à imagem e semelhança de Deus, contraria tudo aquilo que era o desejo, o anseio do coração de Deus para com ele. Os animais que foram criados como criaturas ou foram elaborados e criados como criaturas, nós fomos criados como seres semelhantes ao nosso Deus. E muitas vezes nós temos atitudes piores que os animais, e muitas vezes que contrariam o coração de Deus. E o Senhor dizia, ainda que as suas atitudes, ainda que as suas ações pareçam ser sábias, porque hoje a humanidade vive essa questão da esperteza. Há muito tempo atrás se viveu a que é chamada Lei de Gerson. Lei de Gerson é você levar vantagem em tudo que você faz. E quem não leva vantagem fica para trás. E você precisa ser esperto, você precisa agir com esperteza. E o tempo passou, irmãos, e essa palavra continua ecoando. Cuidado, você precisa ser esperto. Você precisa agir com interesses.
ter vantagem naquilo que você faz. Interessante que essas práticas se diziam sábios, eram pessoas insanas, pessoas loucas, que não condiziam suas teorias, seus discursos com as suas práticas. Interessante que começa a mostrar que existia uma ação de Deus, em detrimento da ação dos homens. Aquilo que os homens estavam fazendo contrariava o coração de Deus, e Deus começava a abandonar, a rejeitá-los, a excluí-los de uma relação saudável. Os textos seguintes, veja o que diz os versículos seguintes, a partir do versículo 10. Veja a condição que aquele povo estava enfrentando e chamando de normal. Veja os textos 10 e diante. Se você está com a sua Bíblia aberta, veja. Versículo 10, capítulo 8 de Jeremias, a partir do versículo 10. Veja a consequência do pecado. A consequência do abandono de Deus. Não foi culpa de Deus. Não foi culpa de Deus. Foi culpa do povo. Que o povo rejeitou, abominou Deus. Excluiu Deus das suas relações, da consulta a Deus, dos cultos a Deus. E aí a consequência disso? Por isso entregarei as suas mulheres a outros homens e darei os seus campos aos outros proprietários, desde o menor até o maior. Todos são gananciosos. E ninguém fica fora disso, não. Tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Veja que situação, irmãos. Que nem os líderes religiosos poderiam ser confiáveis. Poderiam ser homens dignos de confiança. Até os próprios sacerdotes e os profetas estavam inseridos dentro desses que agiam assim, com ganância, com interesse, com partidarismos, esquecendo de agradar o coração de Deus e agradando seus próprios interesses. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem quando não há paz alguma. Ficaram eles envergonhados de sua conduta. Ficaram eles envergonhados de sua conduta detestável? Não. Eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Não ficam nem vermelhos. Quem sabe vocês pudessem ficar vermelhos por essa vergonha que vocês estão passando, mas nem vocês ficam corados. Os rostos de vocês não ficam nem corados, não ficam nem vermelhos. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados, quanto eu os castigar, declara o Senhor. Eu os quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira, nem figos na figueira. As folhas estão secas. O que eles dei será tomado deles. Sabe, irmãos, consequência do pecado, da abominação, do abandono de Deus, de rejeitar as coisas de Deus. E Deus não pode ser culpado por consequências como essa que muitas vezes nos alcançam. É fruto da minha atitude insana. Mas eu quero finalizar com a terceira e última lição. As nossas escolhas e atitudes entristecem o coração de Deus e faz com que ele se desvie os seus olhos de nós. Veja os versículos 18 a 22. Os últimos versos do capítulo 8. Veja como Deus toma para si as nossas dores. A inquietação das nossas atitudes começa a entristecer o coração de Deus. Versículo 18 a 22 diz assim: a tristeza tomou conta de mim. O meu coração desfalece. Ouça o grito de socorro da minha filha, do meu povo. Grito que se estende por toda essa terra. O Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Por que eles provocaram a ira dos seus ídolos com seus inúteis deuses estrangeiros? Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que então não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Quantas perguntas sem resposta que Deus tem feito àquele povo e que ecoam ainda hoje em nossos corações. Por que você tem buscado ajuda de outros deuses, em outras maneiras, nos seus recursos, no seu conhecimento? Por muito tempo Israel foi criticado por Deus, porque em vez de buscar ajuda em Deus, ia buscar ajuda lá no Egito, porque o Egito tinha um poderio bélico muito maior. Apesar dos recursos que Deus dispunha em favor daquele povo, eles insistiam em buscar a ajuda dos deuses pagãos. Primeira coisa que eu percebo nesse texto que acabei de ler era a clara tristeza e sofrimento de Deus por causa do abandono e da apostasia do seu povo.
Aquilo não passava despercebido aos olhos de Deus. Olha, eu cuidei desse povo como as meninas dos meus olhos. Lhe dei proteção, lhe dei abrigo, lhe dei livramento. E hoje, a hora que eles têm para reconhecer o meu cuidado, têm abandonado a mim, esquecido de mim e voltado os seus olhos contra mim. Suas práticas não condizem com aquilo que eu esperava daquele povo. Jeremias capítulo 2, verso 13, o profeta fala exatamente dessa condição que o povo se encontrava. E o Senhor diz assim, Jeremias 2,13, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas, que não retêm água. Quantas situações que nós temos enfrentado hoje, irmão? Nos apegamos àquilo que possa nos dar esperança. Situações que muitas vezes causam em nós paz, causam em nós esperança de dias melhores. E temos esquecido de buscar ajuda no Senhor. A segunda verdade que eu posso extrair do texto é que existia um Deus, um médico em Judá, mas eles buscavam cura em outros deuses. Uma cura nem sempre física, mas sempre espiritual. Que a maior cura que Deus pode prover na vida do ser humano não é a cura física, não é restaurar aquele homem da sua necessidade física, mas restaurar da sua necessidade espiritual. O salmista, no Salmo 103, versos 2 a 4, ele nos convida a esse louvor e adoração ao nosso Deus, quando ele diz, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados, cuida do nosso mal físico, espiritual e cura todas as nossas doenças, o nosso mal físico, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e de compaixão. Exatamente isso que Deus quer realizar em nossas vidas, irmãos. E só depende da gente. A terceira verdade que eu encontro no texto que eu acabei de ler é que os atos do povo produziam uma desesperança no coração de Deus. Ele esperava a mudança do povo, mas essa mudança não vinha. Essa atitude contrária a tudo aquilo que Deus estava vendo, não existia nada que pudesse causar uma expectativa saudável no coração de Deus. E aí encontra o profeta Isaías, no capítulo 29, no verso 13. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me presta só é feita de regras, ensinada por homens. É ir à igreja, é orar antes das refeições, é orar antes do almoço, do café, de dormir, orar quando acorda. Mas não existe uma devoção naquilo que muitas vezes as pessoas fazem para com Deus. Buscam a Deus só no momento de agonia, de aflição, de medo. Ah, meu Deus! Mas na normalidade, muitas vezes não tem esse relacionamento saudável com Deus. E a quarta e última lição que eu posso extrair do texto é que a pergunta de Deus continua ecoando em nossos corações. Por que não há sinal de esperança, de cura para a ferida do meu povo? Por que eu não posso esperar dias melhores quando esse povo continua agindo assim? Encontro uma palavra do profeta Elias diante do povo que insistia em desobedecer a Deus, a trilhar caminhos contrários à vontade do Senhor. E em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, a Bíblia diz assim, Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se é Baal, é Deus, siga-no. O povo, porém, nada respondeu. Antes houvesse uma resposta, olha, nós queremos seguir a Baal. Tudo bem. Mas a omissão, o descaso, o silêncio do povo levava cada vez mais Deus a uma inquietação no coração de Deus. Se é Deus que vocês querem servir, sigam Deus com todo o seu coração, com todo o ímpeto da vossa alma. Mas se não é Deus, ajam conforme a vontade dos seus corações, sigam Baal. E a Bíblia diz que o povo continuava em silêncio e não respondeu ao profeta Elias. Mas eu queria fazer algumas perguntas que servem para mim e que, de alguma maneira, quero que também possam ecoar no seu coração. Quando Deus pergunta àquele povo, por que o meu povo, o povo que eu conquistei, que eu tirei lá com a mão forte lá do Egito e conduzi durante 40 anos pelo deserto, por que o meu povo se preocupa mais com seus interesses pessoais e menos com o meu rei? Por que o meu povo, todo final de ano,
faz uma relação daquilo que eu estou assumindo diante do Senhor. Olha, esse ano eu vou ler a Bíblia durante o ano todo, vou falar de Jesus, vou. E chega no final do ano, a gente olha para trás e percebe que muitas daquelas promessas ficaram apenas no papel. Olha, a partir desse ano eu quero assumir um compromisso de dizimar, vou deixar de ser ofertante e vou passar a dar meu dízimo. Olha, a partir desse ano eu vou falar de Jesus pelo menos a uma pessoa por dia, por semana. Olha, a partir desse ano eu vou convidar as pessoas para ir para o culto. Quantas pessoas eu convidei e você convidou para ir para o culto? Estou nem falando de falar de Jesus, mas quantas pessoas eu e você convidamos para o culto? Quantas vezes eu, como pastor, e alguns irmãos, como pregadores, tivemos a oportunidade de anunciar o evangelho do nosso Deus e fazer apelo nos nossos cultos? Afinal de contas, como é que nós vamos fazer apelo de conversão se nós temos nos nossos cultos apenas as mesmas pessoas, convertidas, salvas, que estão em comunhão com Deus e têm participando ativamente das nossas comunidades? Quantas pessoas se converteram a Jesus através da minha vida, do meu exemplo, do meu testemunho? Ou quantas pessoas convidadas por mim a ir ao culto aceitaram a Jesus diante do apelo? Irmãos, não podemos continuar. Eu digo a mim mesmo. Não podemos continuar do jeito que estamos. Muitas vezes omissos em nossas práticas, em nossos comportamentos para com as coisas de Deus. Precisamos mudar essa realidade. Há muito tempo atrás, há mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, existia uma inquietação muito grande da nossa irmã Vera, porque dizia que o trabalho em Arapiraca não frutificava. E naquele momento ali, em 2006, 2007, ela manifestou o desejo de abandonar Arapiraca, porque não existia nenhuma perspectiva de frutificar. E ali ela reuniu a liderança e manifestou esse desejo ao pastor Roberto. Foi quando, em 2006, 2007, nós realizamos o 100% Alagoas, o projeto 100% Alagoas. E vimos gente se converter. E eu me pergunto, onde está esse povo? Por que não houve continuidade? O que eu fiz para que esse povo permanecesse nos caminhos do Senhor? O que eu tenho feito para que outras pessoas venham a conhecer Jesus? Sabe, como um alerta, irmãos, estamos chegando ao final do ano, mas não podemos continuar do jeito que estamos. A nossa igreja precisa incomodar o mundo. A nossa igreja precisa ser conhecida. Não a nossa igreja como sendo o centro das atenções, mas a nossa igreja precisa ser conhecida como um espaço de comunhão, de crescimento, mas, acima de tudo, de conversão. E eu preciso confessar uma coisa aos irmãos. Não tenho estado bem, não tenho estado em paz, e poder, de alguma maneira, me tornar responsável por essa mesmice que muitas vezes nós temos vivido. Os cultos são mesmo as mesmas pessoas. Nós tivemos, alguns dias atrás, um casal visitante convidado pelo Nick, pela Ember, mas, fora isso, quem está conosco nos cultos? Quando alguém toma conhecimento da nossa igreja, é pela internet, é pelo Zoom, é pelo Google Maps. Dificilmente alguém como eu, ou alguém como os meus irmãos, tem convidado alguém para estar nos cultos. E não podemos, irmão, desejar que a nossa igreja cresça e continuar agindo do mesmo jeito, com as mesmas atitudes, com o mesmo comportamento. Precisamos sair da nossa comodidade e anunciar Jesus ao mundo que carece, que conhece, precisa conhecer do amor de Jesus. Que esse ano 2021 seja um ano realmente de despertamento da minha vida. E possamos ter problema na igreja, problema de espaço, problema de acomodação, em função da quantidade de pessoas que vão estar em nossa igreja. Não as pessoas convertidas apenas, mas pessoas que ainda não conhecem Jesus e que serão desafiadas a abraçar esse reino, a abraçar esse evangelho e tomar isso como sendo uma bandeira, como um objetivo em suas vidas. Que seja um ano de despertamento nas nossas vidas, a começar em mim. Despertamento em nossas vidas com relação às nossas práticas, às nossas escolhas e aquilo que temos escolhido como sendo a ação do reino de Deus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe e possamos estar a cada dia mais despertos ou atentos ou alertas quanto à necessidade de um mundo que clama por salvação. E nós temos essa salvação na pessoa bendita de Jesus.